Perfeito. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de extensão As Vidas da Hashtag do Laboratório de Humanidades Digitais da UERJ. Então, começo agradecendo a presença de todo mundo aqui, do público e também dos participantes do projeto, né? Do projeto de pesquisa e extensão, que estão organizando esse evento. Inicialmente, uma coisa que não falei na sexta-feira passada e queria falar agora é agradecer às bolsistas de extensão que estão organizando toda a divulgação desse curso, que são Nicole, Ana Clara, a Nicole Nascimento, Ana Clara Osório, Júlia, que está justamente aqui, Júlia Ramos Moraes, a Lauane, que está aqui também. Então, agradeço todas pela organização, né? E também agradeço a presença e a disponibilidade dos alunos de pós-graduação que estão ministrando as aulas. Então, na aula passada, a gente teve uma apresentação de algumas metodologias das humanidades digitais, e hoje vamos ter a presença da Ana Cristina Andrade dos Santos, que é aluna de pós-graduação e mestranda em estudos linguísticos da UERJ, com a apresentação Silêncio e seus sentidos sob a perspectiva discursiva. Então, passo a palavra para ela, agradecendo muito a presença, a disponibilidade para fazer essa apresentação e compartilhar com a gente um pouco da pesquisa dela. Passo a palavra para a Ana. Gente, antes disso, alguém tem alguma pergunta ou uma dúvida que queira fazer agora? Antes de começar? Não? Perfeito. Então, podemos começar. Boa tarde a todos, todas e todos. Conforme a professora Alejandra mencionou, sou estudante do mestrado da Universidade, Instituto de Letras, e acabei de qualificar, né, a pesquisa semana passada. E a minha pesquisa ela gira em torno dos sentidos, né, discurso sobre silêncio, em torno de Djamila Ribeiro. E eu uso como perspectiva discursiva os ensinamentos da linguista Eni Orlandi. E usei para essa apresentação do trabalho o livro As Formas do Silêncio, da autora, e faço algumas análises, né, de acordo com a minha pesquisa. Mais à frente a gente vai ter uma proposta de atividade para a gente fazer junto, e porque como é um tema muito teórico, né, não é muito prático, então para não ficar muito cansativo, eu acho que uma proposta de atividade é bem-vinda. Então, começo apresentando o tema Silêncio e seus sentidos sob a perspectiva discursiva. Minha orientadora é a professora Alejandra Joliowicz. E a minha pesquisa é discurso sobre silêncio em torno de Djamila Ribeiro. Eu separei os tópicos dessa apresentação em 3 tópicos, né? Vamos caminhar por eles. O primeiro apresentando a linguista Eni Orlandi, né, e a sua importância na perspectiva sobre o silêncio na análise do discurso. 2, eu falo sobre a Djamila Ribeiro e os sentidos de silêncio em seus textos. Separei algumas análises e aí a proposta de atividade vai ser em torno disso. E, por último, eu pensei em questões, dilemas, problemas e possíveis trilhas para a pesquisa e para apresentar minha pesquisa e para ouvir também de vocês o que vocês estão pensando, que sempre tem gente para contribuir, né? É importante a gente compartilhar o conhecimento e como eu, né? Normalmente o aluno ele fica muito envolvido com o tema, então às vezes outra pessoa de fora consegue ver o que a gente não está mais conseguindo ver. Então eu acho isso interessante também.
E é isso, eu separei em 3, estou passando aqui um breve resumo sobre a Enide Lourdes Puccinelli Orlandino. O texto sobre ela eu retirei do currículo Lattes, ela é professora e pesquisadora em linguística, com enfoque na análise linguística, atuando principalmente nos temas análise do discurso, linguística, epistemologia da linguagem, história das ideias linguísticas, história das ideias discursivas e jornalismo científico. Eu começo com uma citação de Eni Orlandi, que ela diz: o que sempre me atraiu, me seduziu na análise do discurso é que ela ensina a pensar, é que ela nos tira as certezas e o mundo fica mais amplo, menos sabido, mais desafiador. E pensar que o sentido pode ser sempre outro vai nessa direção. Daí a minha necessidade de distinguir inteligibilidade, interpretação e compreensão. Porque quem analisa não pode se contentar nem com a inteligibilidade, nem com a interpretação. Para a inteligibilidade, basta saber a língua que se fala. Para interpretar, o fazemos de nossa posição sujeito. Determinados pela ideologia, nos reconhecemos nos sentidos que interpretamos. Mas, para compreender, é preciso teorizar. É preciso não só se reconhecer, mas fazer o esforço de conhecer. É aceitar que a linguagem não é propriedade privada, é social, é histórica, não é transparente. Então, com essa citação, a gente já pode perceber como é que a linguista ela aborda o tema da pesquisa, né? Falar de análise de discurso é muito mais do que saber uma língua, né? Você precisa se colocar na posição de sujeito e, com isso, você... Sujeito e onde, né, você se localiza socialmente. Isso é muito importante. No livro, na introdução do livro do Orlandi, estava lendo aqui, ela mesma fala que escrever sobre o silêncio apresenta as suas dificuldades, porque tomá-lo como objeto de reflexão e colocarmos-nos na relação do dizível com o indizível nos faz correr o risco, mesmo de seus efeitos, o de não saber caminhar entre o dizer e o não dizer. Então, ela coloca o silêncio como aquilo que vai junto, aquilo que está entre o dito e o não dito, mas que jamais ele pode ser considerado como o nada, né? O silêncio ele foi colocado num lugar de pouca importância, né? Socialmente, historicamente, e, na verdade, ele significa muito. E nesse slide eu já coloco, né? Não, o silêncio não é o resto da linguagem. Para Eni Orlandi, o silêncio é fundante, quer dizer, ele surge primeiro, antes das palavras vem o silêncio. Ele foi posto em um lugar sem importância, como se fosse o resto da linguagem. E analisando os textos, né, dentro da minha pesquisa, e a minha pesquisa, eu utilizo os livros Lugar de Fala, de Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e algumas análises no Twitter, né, na perspectiva da análise do discurso digital. Então, quando a filósofa fala sobre o silêncio, quando ela relembra fatos de sua vida, falando sobre silêncio, quais são os sentidos de silêncio ali que eu observei, que eu tenho observado? Então, realmente não pode ser o resto da linguagem. O silêncio, ele diz muito. E são diversos os sentidos, né? Eu começo também com um clipe do Emicida. Esse clipe, eu vou tentar apresentar aqui para vocês, que fala sobre o silêncio. Na verdade, não fala, né? O próprio clipe é o silêncio. Vou tentar passar para vocês. Só um minuto.
Então, esse clipe, a gente observa. Esse clipe, ele traz o silêncio, né, como algo a ser pensado. Ele mesmo, né, no final ele diz numa sociedade, né, que quanto mais a gente fala, mais o silêncio se torna necessário. E nesse clipe, o MC dele, ele traz o silêncio com diversos sentidos. Um deles é o sentido religioso, que a gente pode observar, né, logo no início, entre outros sentidos. O sentido religioso é um dos que a linguista Eni Orlandi aborda, que mais à frente eu vou comentar com vocês também. Esse é o link do clipe, para quem não conhecia ou quem quiser ver de novo. Muito bem pensado e muito inteligente, penso, né? Porque a gente vive numa sociedade em que se faz muito barulho. E estar em silêncio, ele pode ser uma fuga, ele pode ser um momento de reflexão, enfim, tem inúmeros sentidos para ele. Aqui eu digo Emicida e Amarelo, né, que foi um álbum dele, com convite à reflexão através do silêncio. Quando estamos diante de algo grandioso, há tanto para se dizer que a melhor forma de se manifestar é apenas com a contemplação do silêncio. E já Orlandi diz, a música em geral propõe-nos uma relação com o silêncio. Ela fala de música, ela fala de cultura, ela fala de silêncio na cultura, né, incluindo a música, fala na religião também, e principalmente como política. E ela diz, há silêncio nas palavras. Com essa citação, Orlandi aponta que as palavras são atravessadas de sentido e são cheias de sentidos a não dizer, e além disso, colocamos no silêncio muitas delas. Então, muitas vezes nós silenciamos. E isso é uma forma da gente estar em sentido também, de dar sentido para aquele silêncio. Eu separei, para falar da Eni Orlandi, eu separei os 3 eixos: político, religioso e cultural. Ela aborda no livro, nesse livro aqui, né, que eu apresentei a vocês, as formas do silêncio no movimento dos sentidos. A imagem não está muito boa, mas eu usei a edição de 2007. E eu separei alguns trechos do livro, eu coloquei aqui algumas páginas em que ela começa explicando, quando ela fala assim, da dimensão política do silêncio. Né? Em face da dimensão política, o silêncio pode ser considerado tanto parte da retórica da dominação, a da opressão, como de sua contrapartida, a retórica do oprimido e da resistência. E tem todo um campo fértil para ser observado na relação entre índios, né, índios e brancos, na fala sobre a reforma agrária, nos discursos sobre a mulher, só para citar alguns já explorados por ela. Então, ela menciona, primeiramente, que todo o sentido do silêncio é político, porque a gente vive, né, numa sociedade, obviamente tudo gira em torno de política, e essa relação de opressão, de oprimido versus opressor, e não versus, né, um e outro, que caminham, como eu estou falando de uma intelectual negra, né, que é Djamila Ribeiro, que tem se destacado né, no debate sobre racismo, sexismo, feminismo negro. Então, ela menciona muito, ela traz muito essa questão da opressão, né? E de como isso impacta as relações sociais e como dificulta a gente ter acesso, né, a alguns saberes, já que alguns saberes, né, a academia, ela privilegia determinados tipos de saber, então
existe uma resistência por parte desse grupo de mulheres negras e que precisam, que tentam dialogar e que tentam, né, se impor numa sociedade sexista. Então, elas representam também essa resistência e essa opressão sofrida. Mas para que essas mulheres, as intelectuais negras, sejam lidas, sejam visibilizadas, elas precisam ter um terreno, um campo para, né, para onde ir, né, e para aparecer, e para terem suas obras e seus saberes divulgados. Aqui nessa primeira página, que é, na verdade, a página 29 do livro, né, que ela diz que o silêncio é fundante, enfim. Eu vou passar para a segunda página, se não me engano, é 31, e que eu achei muito interessante quando ela coloca o seguinte... aqui. No primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Essa possibilidade, né, quando ela fala de pensar o silêncio como falta, né, quando a gente pensa o silêncio como falta, podemos, pelo contrário, pensar a linguagem como excesso. Essa possibilidade já está tematizada na linguagem corrente em expressões que se opõem, né, como estar em silêncio, romper o silêncio, guardar o silêncio, tomar a palavra, ficar em silêncio, apropriar-se da palavra. Nela se pode perceber o silêncio como o estado primeiro, aparecendo a palavra já como movimento em torno. Na perspectiva que ela assume, a linguista, o silêncio não fala, o silêncio é, ele significa. Ou melhor, no silêncio, o sentido é. Da importância dos sentidos do silêncio, né? Que ele é. Mais à frente, na página 32. Eu achei muito interessante deixa eu ver aqui que ela fala do mar. Não. É aqui que ela fala, ela faz uma metáfora do mar, que eu achei bem interessante. Que ela diz o seguinte: a fala divide o silêncio, organiza-o. O silêncio é disperso e a fala é voltada para a unicidade e as entidades discretas, formas, segmentos visíveis e funcionais que tornam a significação calculável. Se tudo isso pode ser dito a propósito da linguagem, falar do silêncio traz em si uma dificuldade maior, já que ele se apresenta como absoluto, contínuo e disperso. Mais à frente ela diz que o silêncio ele passa pelas palavras, ele não dura. Só é possível vislumbrá-lo de um modo fugaz. Ele escorre por entre a trama das falas. E aí ela faz essa comparação do silêncio com o mar e o eco. Né? Ela usa duas ordens de metáfora. Em ambas, jogam uma grande extensão e um certo movimento que retorna, e ao mesmo tempo produz um deslocamento. O final da onda que o mar sempre adia. Então, o mar é incalculável, disperso, profundo, imóvel em seu movimento monótono, do qual as ondas são as frestas que o tornam visível, imagem. Eu achei muito interessante essa abordagem que ela faz do mar, né? Dessa metáfora, dessa comparação do silêncio com o mar. O silêncio está ali, como se ele está ali entre o início e o fim da onda. Ele não é um nada. Então, mais adiante ela fala também, fala dos deslocamentos, né, que é importante, né? O deslocamento do descentramento da linguagem, né, que permitiria refletir sobre uma outra relação anterior a esta e mediadora. Quando ela fala linguagem, silêncio, ela pensa o mundo, a sociedade e o pensamento, o próprio pensamento. Quando não falamos, não estamos apenas mudos, estamos em silêncio. Há o pensamento, a introspecção, a contemplação. Então, se estamos em silêncio, com certeza não é um vazio, existe algum sentido nisso, nesse momento, entre o pensar e o dizer ou não dizer. Né? No imaginário, né, ela coloca que o imaginário se destinou um lugar subalterno para o silêncio, né, como se ele fosse realmente o resto da linguagem.
há uma ideologia da comunicação do apagamento do silêncio, muito pronunciada nas sociedades contemporâneas. Isso se expressa pela urgência do dizer e pela multidão de linguagens a que estamos submetidos no cotidiano. Isso pensar que essa edição é de 2007, né? Então, imagina hoje, 2024, né? Que a gente vive numa sociedade ruidosa, muito barulho, é difícil ter silêncio. Então, agora mesmo que o silêncio ele parece meio um lugar do quase nada, assim, do quase um absurdo, né? Alguém ficar em silêncio, alguém ficar com seus pensamentos, como se você tivesse que produzir, está produzindo e falando o tempo todo. Mais adiante, ela diz o seguinte: aqui ela entra com experiências dentro da linguagem, né? Que ela fala sobre a música, né? Ela agora pensa na cultura, em que ela fala na literatura em geral o silêncio é fundamental, né? Também a música, em suas diferentes expressões, propõe-nos uma relação com o silêncio. Ela fala também de filmes, né, de imagens, então foi por isso que eu pensei em trazer a música o clipe, né, do Emicida, que fala sobre silêncio, né, que é o silêncio, né, fala de outras maneiras. Então, né, uma obra de arte, enfim, então há vários aspectos do silêncio. Você ir ao museu, contemplar uma obra, enfim. Você está em silêncio, mas você está, né, normalmente fica impactado com o que está se vendo e, ao mesmo tempo, aquilo precisa fazer um sentido para quem está vendo, senão não faz sentido. Mais adiante, ela fala os silêncios, o silêncio. Ela termina esse capítulo dizendo o seguinte, vou fazer um breve resumo, né? Ela fala qual é a parte otimista do silêncio, né? Como fazer aparecer essa dimensão positiva, otimista do silêncio. Então, ela pensa numa concepção não negativa, né? Novamente afirmando o que ele significa. E a partir dessa concepção, não define negativamente em relação à linguagem, o que ele não é, mas em sua relação constitutiva com a significação que ele é. Esse era um início. A partir dessa definição de algumas noções auxiliares, ela procedeu à análise em que puderam, né? Ela pôde discernir traços do trabalho do silêncio em diferentes discursos. O silêncio significa de múltiplas maneiras e é o objeto de reflexão de teorias distintas, de filosofia, da psicanálise, semiologia, etnologia e, né, no campo da linguagem também. Normalmente a gente se interessa, essas são as áreas que mais se interessam pelo tema. E ela fala dos múltiplos, né, sentidos do silêncio, silêncio das emoções, o místico, o da contemplação, né, o da introspecção, da revolta, da resistência, o da disciplina. O exercício do poder, o da derrota, da vontade, etc. São inúmeros. Então, a partir dessa concepção não negativa, né, e dessa observação dos modos de existência, ela diz que outra questão se impõe. Como compreender o silêncio? Como compreender o silêncio? E aí ela pensa nessa perspectiva, né, discursiva, que se define pelo fato de que a noção de discurso supõe a superação da dicotomia estrita língua/fala. Né? Há alguns objetivos a atingir através da reflexão sobre o silêncio. Aqui ela conclui, enfim, a partir daqui, ela, né, terminando esse capítulo falando de como pensar e como analisar o silêncio, eu pensei, né, na minha pesquisa, trazendo essas abordagens da Eni Orlandi, eu trouxe para minha pesquisa, né, que é sobre Djamila Ribeiro, Silêncio em Djamila Ribeiro, e aí eu trouxe
uma proposta de atividade também, trouxe algumas análises e que eu queria que vocês fizessem, assim, lessem rapidamente, fizessem coisa rápida, 5 minutinhos, 10 minutos, a partir das citações a seguir, com base nas possíveis definições sobre silêncio, sob a perspectiva discursiva de Orlandi, comente sua percepção sobre silêncio nos dizeres de Djamila Ribeiro. Então, eu coloco aqui, são três citações do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, em que ela narra fatos, né, que ocorreram com ela, que aconteceram com ela, e que eu estou analisando e tentando perceber quais são os sentidos que se colocam ali. Então, a gente pode tentar fazer aqui, tendo essa primeira citação. Em 1988, precisei insistir para fazer a leitura principal no dia do livro. A professora havia escolhido uma colega de classe branca, de cabelo liso, que não lia bem. Eu já lia com fluência, mas mesmo assim a professora relutou. Já estávamos bem perto do dia da apresentação e a outra menina ainda não evoluía nos ensaios. Então a professora não teve opção a não ser me escolher. Me saí muito bem no evento e recebi elogios de professores e pais. Essa é a primeira citação extraída do livro. Então, como é que a gente pode pensar, né, no silêncio aqui? O que está querendo dizer? O que a Djamila, o que a gente pode pensar no efeito de sentido do que ela disse, né? Quando ela precisou insistir, primeiro que ela precisou insistir para ler o livro, mesmo a professora sabendo que ela era a melhor aluna, que ela lia bem. E a outra menina não lia bem. Então, quando ela fala que a professora não teve opção a não ser me escolher, né? O que isso quer dizer? O que isso significa? Né? A professora, mesmo assim, relutou. Quer dizer, ela precisou, a menina, Djamila, né, a criança, ela precisou romper com o silêncio, né? Houve uma ruptura. Ela precisou insistir. Isso significa que ela conseguiu colocar a voz para se fazer notar, né? Na verdade, não se fazer notar, mas ser reconhecida. Ela tinha consciência de que era boa aluna. Então, tem essa primeira citação. A segunda, quando ela fala: estudei inglês na escola mais conhecida da cidade. Lembro que, quando cheguei para a minha primeira aula, as conversas animadas foram substituídas pelo silêncio, assim que fui vista. Todos pararam para me olhar e comentar, mas não perdi a pose. Segurei os livros bem junto de mim, ergui a cabeça e fingi que não havia nada acontecendo. Depois daquilo, comecei a chegar em cima da hora para a aula, em mais uma tentativa de não ser notada. Então, quais são os sentidos aqui, né, do silêncio? Por que se fez o silêncio? Por que o silêncio significa aqui? O que ele significa, o silêncio das outras pessoas na sala do curso de inglês? Né? A gente sabe que o curso de inglês, né, sempre foi... A língua inglesa é uma língua considerada de prestígio, né, uma língua universal, e então não é qualquer pessoa que tem acesso a cursos. Então, uma menina negra, filha de um funcionário do Porto de Santos. Então, os pais de Djamila, eles faziam questão, né? Eles investiam muito na educação dos filhos dela e de seus irmãos. Então, ela fala inglês fluentemente desde cedo. Então, a gente pode pensar aqui quais são, né, os sentidos desse silêncio que foi estabelecido, né, quando ela chega na sala. E, por último, ela narrando já adulta, né, que ela fala que enquanto cuidava do meu pai no hospital, que adoeceu logo depois de minha mãe, conheci a Casa da Cultura da Mulher Negra. Foi lá que tive a primeira oportunidade de um trabalho que valorizava a minha formação.
oferecida por mulheres negras feministas de fato. Redescobri minha força. Trabalhei quase 4 anos na biblioteca da Casa de Cultura, onde entrei em contato com Bell Hooks, Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Sueli Carneiro, Alice Walker, Toni Morrison. Fui aprendendo a falar por outras vozes, a me enxergar através de outras perspectivas. Então, quando ela diz, né, fui aprendendo a falar por outras vozes, né, que vozes são essas? Qual a importância dessas vozes para a sua formação, né? Então, temos essas três citações em que eu pensei em dar um tempinho para vocês comentarem, analisarem e talvez perceberem coisas que eu não tenha percebido, que a gente possa trocar uma ideia sobre o silêncio, né? Considerando que Neil Orlandi já coloca, né, como silêncio como fundante, que ele não é o resto da linguagem. Então, pode ser? Podemos tentar fazer 5 minutinhos? Sim ou não? Sim. Quer repetir Ana, quer repetir a proposta para que todo mundo esteja na mesma página? Posso repetir, sim. Vamos lá. A proposta é a seguinte, de acordo com esses 3, vocês conseguem visualizar os... Sim, né? Aqui, em 1988, precisei insistir. Como eu vou ter que apresentar um de cada vez, né? Eu não consigo... Eu vou apresentar esse, né? A proposta seria quais são os sentidos que se observa aqui nessas citações de Djamila Ribeiro, né? Quando ela diz que precisou insistir para fazer a leitura principal no dia do livro, que é um dia importante, né, numa escola, numa instituição, qual foi o papel da professora? Por que a professora, né, escolheu uma colega de classe branca que não lia bem e ela precisou insistir para que fizesse a leitura? Então, o que se observa aqui, né, desde de cedo, que ela percebeu, né, desde cedo que embora ela tivesse a consciência de que lia bem, de que era boa aluna, ela precisou lutar, né? Ela precisou se fazer ouvir. Então, queria saber se vocês percebem outro sentido aqui, outra interpretação do que Djamila fala nessa citação. Enfim, o que vocês pensam sobre essa citação, sobre o silêncio, sobre falar, romper com o silêncio ou não? Qual o sentido, né? Qual o significado aí? Ficou clara a proposta? Ou seja, o que significa silêncio? Isso. E no vídeo, não seria bom que as pessoas falem também o que acharam do vídeo? Sim, é verdade. Sim, podem falar sobre o vídeo também. O que vocês observaram, né, do vídeo? O que vocês perceberam? O que Emicida, qual foi a mensagem que Emicida quis passar ali? Quantos sentidos há ali, né? Perfeito. Então, podem abrir a câmera, abrir o microfone e contar um pouco do que acharam. Todo mundo pode participar, tá? É a ideia. Isso. Fiquem à vontade para falar. Voluntários? Voluntários? Cláudio, Leonardo, que abriram a câmera, vocês querem falar? Não vale nota, não, é só para a gente trocar uma ideia. Ana Cristina, assim, vou fazer uma comparação entre a sua apresentação, no caso, e o que a Djamila se destacou aqui. Você começou a falar e eu vi que você usou a Amy Orlandi, usou Djamila,
achei que faltou um pouco da sua voz. E agora, quando a Djamila relembra a infância dela, desde 8 anos de idade, né? Em que ela também precisou usar outras pessoas para falar por ela, eu notei uma certa semelhança entre a sua fala e a fala da Djamila. Você optou por não mostrar a sua voz? Você não vai mostrar daqui por diante, depois que a gente comentar? Por que você deixou, no caso, a Orlandi falar por você e também agora a história da infância da Djamila falar por você? Eu estava esperando assim que você falasse um pouco mais, que você falasse da sua pesquisa, o seu trabalho, essa coisa, mas eu, como não li o texto integral, só vi o que você apresentou para mim agora, eu achei que faltou um pouquinho de você. Até nesse terceiro excerto que você colocou aqui, né, em que ela cita vários autores, quando ela conheceu a Bell Hooks, né, como os autores que falavam por ela, por que você optou pelo silêncio e não pela a sua voz? Não sei que Olha, ela um foi silenciosa comentário aqui na vida. psicanalítico do Cláudio, comentário psicanalítico do Cláudio. Aí entrou Não na sei. terapia. Eu achei maravilhosa a pergunta. Que inclusive na própria qualificação eu também me foi perguntado isso. Mais para frente, mais para o final, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, mas de fato eu não me coloquei, né, ainda, né. Existem a minha pesquisa ela mudou o foco, assim, meu corpus ele mudou de pesquisa. Inicialmente a minha pesquisa seria no digital, analisar os tweets, os discursos de ódio contra, né, contra a Djamila. Embora existam esses discursos de ódio, quando eu comecei a ler sobre o silêncio, a estudar sobre o silenciamento, o silêncio da mulher negra, né, eu fui afetada, né, por essa pesquisa. Daí a análise cartográfica do discurso, que eu também uso na minha pesquisa, né, na abordagem, e que, na verdade, eu fui, né, implicada, né, na pesquisa. Né, eu fui descobrindo um corpus que me afetou, né, que, né, como uma mulher negra, há muitas semelhanças, né, em vivências e experiências de todas nós. Claro, com alguns, né, alguns graus de. Aí a gente pode falar até de colorismo, né, enfim. Quanto mais escura a pele da pessoa, da mulher, mais sofrimento, mais discriminação e racismo aquela pessoa sofre. Então, mas no geral a gente partilha de muitas semelhanças no modo de existir, de sentir. Provavelmente não. Assim, se eu, algo específico que eu tenha lido de Djamila, tudo que ela escreveu me tocou. Tudo que ela escreveu, quando ela fala sobre o silêncio, quando eu comecei a perceber que ela falava sobre o silêncio, me afetou muito, porque ao mesmo tempo eu fico até hoje, né? Estou tentando entender se a gente é silenciada, se a gente é tímida, o que acontece. Então, tem muitos caminhos, né? É bem complexo isso, né? Não é fácil realmente. Mas a sua pergunta eu achei bem interessante, bem psicanalítica. Mas você observou que eu A coloquei. intenção não foi essa, não. Era só mesmo que eu queria ouvir um pouco mais de você. E você Mas trouxe achei aqui para gente ótimo. da Djamila, também da Nina Rodi, é fascinante. É um texto maravilhoso. Assim. Até quando você escolhe o clipe do Emicida, é legal porque assim, ele não tem fala dos personagens que atuam no clipe, mas ele não é totalmente em silêncio. Ele tem um ruído no fundo. Tem. Aquele ruído ele acompanha e não é um silêncio vazio. Ele é um silêncio. Eu estou aqui. E ele sempre vai contando as coisas dele, mostra um monte de religiões, não só as predominantes, como também religiões com menos prestígio, né? E ele vai colocando cada parte. Os imigrantes ali no caso, o pessoal naquele barco lá indo para algum lugar, fugindo. E, assim, é incrível, porque assim, ele conseguiu falar muito naquele momento, né? Dos refugiados ali em si, aquela casa com muita pobreza, com coisa. E assim, o silêncio falou muito, assim, por meio das imagens, né?
Assim, a sua escolha foi muito boa. Parabéns pela escolha em si. Eu fiquei pensando em relação também essa primeira que você fez dela na escola, né? Dela querendo ter a oportunidade dela. Eu não sei se na época eu já sabia exatamente o que ela estava passando ali, né? Ou se ela relembra agora e vê, nossa, aquilo ali. E quando ela cita ali alguém branca de cabelo liso, né? Não sei se é um pensamento tão marcante para coisa de 8 anos de idade, mas o quanto isso marca ela, o quanto afeta é interessante. É verdade. Assim, a professora, por não escolhê-la, né? Até que chega o ponto que não tem opção, né? E acaba tendo que escolher. É curioso isso. Sim, O tema é bem interessante. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. Obrigada. É a falta de opção, né? Quer dizer, ali a gente, não sei se ela. Com certeza ela sentiu um incômodo. Talvez ela não soubesse nomear, né? Que ela estava sendo uma vítima, né? Sendo vítima de racismo, não sei. Mas com certeza ela, né? Ela ficou desestabilizada ali porque ela começou a questionar. E ela é uma pessoa que se coloca, né? E vê que ela se coloca desde cedo. Porque, por exemplo, se fosse comigo, eu não teria insistido. Mas isso tem a ver com traços de personalidade também. E ela insistiu até que a professora não ficou sem opção, porque a outra menina não lia bem. Era nítido que a professora queria a menina loira. No final das contas, ela saiu bem no evento, como era esperado, e recebeu elogios de pais e professores. Então, aqui a gente pode pensar, né, do que falta, né, a falta de oportunidade. Né? Ela fala muito disso, a Djamila. Né? A falta de oportunidade é massacrante, né? E que faz o sujeito se questionar, né? Por vezes até sua capacidade, enfim. É um sistema de opressão muito importante. E aqui ela foi vítima e desde cedo, né? O livro, ela narra assim, coisas bem pesadas. É um livro denso, né? Essa pesquisa é uma pesquisa densa. Não é uma pesquisa fácil, eu acho. É uma pesquisa que eu estou gostando muito de fazer, mas realmente ela é muito densa. Não sei nem se é difícil a palavra, ela é densa. Ela é. Porque ela. Eu acho que toda pesquisa tem que impactar, né? Tem que nos afetar para ela fazer sentido. Então, eu estou falando através da minha pesquisa, né? Eu acho que eu me coloco dessa forma. Mas obrigada pelos seus comentários. E quando você fala do clipe do Emicida, realmente ele não é um silêncio, né? Tem um ruído ali no fundo, tem um som, né? Ele não está totalmente em silêncio. Né? E é bem interessante que ele fala, né? Ele apresenta as religiões. Né? A Eni Orlandi, ela também, nesse livro, ela comenta sobre, eu não separei, mas ela comenta sobre o aspecto religioso, né? De estar em silêncio, ou para meditar, ou para estar em contato com Deus, isso como analista do discurso, né? Eu achei muito... Ela fala o silêncio divino, aqui até achei, está na página 28, por acaso eu não coloquei, devia ter colocado, que ela coloca assim, ela fala assim, as palavras são múltiplas, mas os silêncios também o são. A especificação da ideia começou a se elaborar a partir da minha observação sobre diferentes ordens de discurso em suas distintas propriedades e definições. A primeira coisa que percebi é que, inadvertidamente, eu havia mal definido o discurso religioso como, aspas, aquele em que fala a voz de Deus, fecha aspas. Isso ela fazendo uma autocrítica lá numa obra dela de 1983. Então, ela diz que essa definição pode ser interessante para o teólogo, mas não para o analista do discurso. O que é que ela diz? Que ela diz que para o analista do discurso, o que você pode dizer é o que funciona na religião é a onipotência do silêncio divino. Mais particularmente, isso quer dizer que, na ordem do discurso religioso, Deus é o lugar da onipotência do silêncio. E o homem precisa desse lugar, desse silêncio, para colocar uma sua fala específica, a de sua espiritualidade.
Nem por isso a religião deixa de lhe ser fundamental. No discurso religioso, não apenas o mesmo sempre homem falando. O que importa é que a religião institui um outro lugar e, assim, dá um estatuto e logo um sentido diferente a essa fala, diferença a qual o homem não é indiferente. Assim, reformulando a definição que havia proposto, eu diria agora que no discurso religioso, em seu silêncio, aspas, o homem faz falar a voz de Deus, fecha aspas. A partir dessas reflexões e conduzida pela convivência com a discussão sobre o político na linguagem, interessei-me por outra característica desse mesmo tema, a política do silêncio, isto é, o silenciamento. E aí ela fala do silenciamento como algo imposto, né? O silenciamento, ser silenciada é uma imposição, uma opressão. Aí entra nesse aspecto. Então, a gente pode pensar o silêncio, né, o silêncio religioso, como aparece também no clipe, como um momento ali de contemplação, né, de reflexão, mas ter esse sentido também. Tudo bem por aí? Tudo bem, muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui para o pessoal poder falar também. Tá ótimo. Tá, em relação à aula de inglês, assim, quando você fala do dito e do não dito, né? Ou seja, a conversa animada ela é interrompida e o que vem a seguir fala mais do que se tivessem falado mesmo, né? E ela também acaba por se invisibilizar, né? Chegando em cima da hora, é interessante isso. Parabéns pelo trabalho e curso de inglês. Usa mais a sua voz. Entre a qualificação e a defesa, coloca a sua voz um pouquinho na pesquisa. Você fala muito bem, tá? Obrigada. Mais alguém? Ana Clara tinha levantado a mão. Levantou a mão? Oi, gente, boa tarde. Tô ligando aqui minha câmera. Parabéns, Ana Cristina, ótima pesquisa. Eu também queria fazer um comentário, assim, que nem o Cláudio mesmo, do que eu percebi sobre. Estava anotando aqui, sobre cada situação, né, que foi comentada pela Djamila. E aí, na primeira, eu acho que silenciaram ela e ela conseguiu romper com esse silêncio, a professora gostando ou não. E aí, na segunda situação, já foi uma situação que ocorreu o silenciamento, né? Como você estava falando agora há pouco. E esse silenciamento levou à opressão, né? A segunda do inglês, né? Isso. A segunda é do inglês. E na terceira, eu acho que através do silêncio, que seria o ato da leitura, né? Porque acredito que ela tenha tido contato com esses autores através da leitura, né? Durante esse tempo que ela trabalhou. E através da leitura, que é um ato também de silêncio, ela encontrou voz, né, para se fortalecer, né, na luta dela. Então, achei muito interessante esses 3 momentos. E nessa última citação, né, até na minha pesquisa eu falo, né, sobre ela cria uma genealogia antirracista, feminista, em que ela traz a voz desse grupo, né, de mulheres intelectuais negras, para como se, né, elas fizessem ali uma espécie de irmandade, né, Sim. Uma relembrando a outra e fazendo ela repensar e trazer esses conhecimentos para a atualidade e ver que o pior é que muita coisa não mudou, quase nada mudou e que somente agora, assim, agora que se ouve falar em Carolina Maria de Jesus, né, Conceição Evaristo, né, a própria Conceição fala, né, que não sei, foi se formar, foi fazer mestrado, doutorado já bem mais velha, e isso é uma semelhança assim comigo também, né, como eu fiz faculdade já há bastante tempo e só agora que eu voltei para o mestrado, depois de mais de 20 anos, né? Então, tem algumas semelhanças, né, no modo de existir da gente, das mulheres negras que eu observo, e que é um exercício, né, que a gente faz também de tentar romper com o silenciamento, né? Porque você não ter acesso é uma forma de ser silenciado, né? De silenciamento. Com certeza. Né? Então, isso é muito importante. E durante esse tempo,
né, que eu fiquei afastada, né, mais afastada do meio acadêmico, né, fiz uma pós-graduação, mas foi em outra área, eu trabalhava em editora, eu trabalhava como revisão, não como... Depois fui trabalhar como professora em língua portuguesa, mas... E para fazer o mestrado, eu sentia uma dificuldade, era real mesmo, assim, é você não se ver lá, ou você não ter um norte, ou você não ter alguém que se inspirar, um exemplo. Isso é muito subjetivo, né? Com certeza. E assim, isso pode ser um processo bem inconsciente, inclusive, que eu acho que para mim eu acho que foi inconsciente. Como se eu não, como eu não vejo, né? Como eu não vejo quantas mulheres negras, né? Quantos professores negros eu tive na minha faculdade? Quantos que autores negros eu li? Nenhum. Eu li o quê? Eu li Machado de Assis, um homem negro, tá? Mas E Carolina também Maria de foram descobrir Jesus, depois de muito tempo, né? depois Que de muito tempo. Então, essa coisa da representatividade, né? Que ela é importante, sim. Ela faz a gente... faz você acreditar que é possível, sabe? Falando também desse assunto, eu lembrei do caso da Maria Firmina dos Reis, né? Que agora, depois de muitos anos, o pessoal tá voltando a ler a obra dela, tá dando a devida importância, né? Que não deram todos esses anos, né? Como tudo Machado, eu Pois lembrei dela. Também foi esse do mesmo. movimento. É muito importante esse movimento, né, Ana? Mas eu acho que a partir de agora a gente não regride mais não nesse sentido. Eu acho que a partir de agora, acho que quanto mais a gente puder falar sobre elas e sobre a gente, eu acho que mais a gente vai marcando lugar, né? Espaço. É fundamental para a nossa sociedade, né? Que se pensa democrática, né? Verdade. Alguém está com... Obrigada. Você quer A falar mais? Vânia tá com a mão levantada. Tem aqui, deixa eu... Vânia, pode falar? A Lawane tinha antes feito um comentário. Lawane, pode abrir o microfone e falar? Depois a Vânia. Desculpem que estava... Lawane, você quer falar? Lawane, sim. Posso falar assim. Uma coisa que me chamou a atenção foi que no primeiro texto, no primeiro fragmento que você colocou, ela luta, ela insiste, né, para fazer a primeira leitura. Ou seja, isso dá a entender que ela tinha uma outra leitura, mas que ela insistiu para que fosse feita a principal. É verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, ela reconhece a sua habilidade, e eu não sei se eu estou correta, mas eu vejo isso como um rompimento do silêncio na perspectiva de, não, eu posso, eu consigo, eu sou... não é na perspectiva de ser melhor do que alguém, mas eu tenho mais habilidade, eu estou preparada para isso. Ela coloca uma voz nela quando ela insiste para fazer a principal. Foi um pouco do que eu senti. Sim, com certeza, eu não tinha pensado. Tá vendo? Mas vamos a gente conversar. Eu não tinha feito essa leitura que você fez ela precisou insistir para fazer a leitura principal no dia do livro, ou seja, um dia muito importante, né, na escola, né, para a escola. Ou seja, a leitura principal provavelmente havia outras, né? Sim. E ela insistiu para fazer essa, porque ela sabia de sua capacidade, né? Exato. No livro, na obra dela, ela fala que os pais, eles sempre incentivaram os filhos, né, a se valorizar, eles tiveram uma autoestima trabalhada, né? Tanto que ela até hoje, né, ela é polêmica, né, como algumas pessoas acham, sugerem, porque ela se coloca realmente e ela não está preocupada com o que os outros pensam, não. Ela né, é criticada porque faz propaganda disso ou daquilo, e quando uma pessoa branca faz uma propaganda X ou Y, ela não é questionada, né? Por que sempre a mulher negra é questionada, né? Quando ela está num lugar de poder, ou de prestígio. Mas perfeito, obrigada, viu? Eu tinha pensado nisso, na leitura principal. E a Vânia, né? A Vânia quer falar.
Isso, Vânia, pode abrir a câmera ou abrir o microfone. Está muito baixo. Olá, Ana. Oi, Vânia, tudo Boa bom? tarde. Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Parabéns, Ana, pela apresentação. Obrigada. Boa tarde, professora Alejandra e todos. Muito interessante, né? Assim, o silêncio, né? Eu vejo dessa apresentação, me chamou a atenção como destacar. A gente vê o silêncio como estratégia de sobrevivência, né? Muitas vezes a gente acaba silenciando, talvez para tomar fôlego e para ver como sobreviver nesse ambiente hostil, onde a pessoa tem o saber, ela reconhece a sua potência, mas percebe-se que há um enquadramento social, às vezes até acadêmico, mas a pessoa muitas vezes não consegue entrar nesse enquadramento e acaba silenciando, é silenciada, né? Isso. Então, eu vejo esse silêncio como estratégia de sobrevivência e de permanência nesses ambientes. E também o silêncio como apagamento, né? Porque, apesar de... por saber que a pessoa tem um determinado talento, né? Muitas vezes acontece, né? Dessa tentativa de apagar, né? Eu lembro de um trabalho de uma ativista climática, Vanessa, que ela estava junto com a Greta Thunberg num congresso de Davos, e ela reivindicava as questões climáticas para o continente africano, e o repórter simplesmente, na matéria, ele recortou ela, né? Então, assim, deu uma forma de silenciar a episteme, silenciar a luta, né? E muitas vezes, assim, lembrando do comentário no colega anterior, são questões que nos atravessam tanto que a nossa voz acaba se tornando como se fosse uma unífica, né? Acaba se unificando com a voz da autora, né? Porque a identidade são questões que nos atravessam tanto quanto mulher negra, e nossos corpos acabam sendo atravessados por essas questões que estão presentes na nossa vida, que às vezes a gente acaba a voz da autora se tornando, falando muito desse lugar que é nosso, né? Então, assim, quando eu li a Audre Lorde, né, ela fala que o silêncio não nos ajuda muito, que a gente precisa reagir. E você, Djamila, também dialoga com a Audre Lorde, né? O que é uma pergunta para você, né? O que há de... como você vê esse diálogo? Né? Porque a Audre Lorde, ela usa o silêncio, fala que o silêncio não nos ajuda, que a gente precisa reagir, e usa os termos da raiva para nos mobilizar a uma reação e a uma existência. Você vê algum diálogo, alguma aproximação nas obras, né, na obra das duas? Olha, com relação à raiva, né, dessa raiva que a Audre Lorde diz, né, ela diz que é preciso romper o silêncio, né? Acho que através a raiva é uma das formas de você manifestar, né, o seu descontentamento, enfim. Então, na Djamila eu não percebo, textualmente não há isso, pelo menos no que eu li. Mas, assim, Djamila, ela traz essa fratura, né? Essa lacuna que é existir como mulher negra na sociedade. Então, ela não menciona raiva, ela menciona, assim, ela traz a questão para o aspecto social e como romper e como a gente pensar no futuro em que esse tipo de discriminação não aconteça, em que as mulheres consigam ser valorizadas, né? As mulheres negras terem suas epistemologias e
e reconhecidas, mas eu não vejo essa semelhança com raiva, não. Não vejo, ainda não vi, pelo menos o que eu vi em Djamila, não vejo ela mencionar raiva. Talvez, de modo muito sutil, talvez a gente perceba uma mágoa, né? Óbvio, né? Que ela foi, né? Ela foi e é ainda. Tanto que ela narra isso, ela narra em Quem Tem Medo do Feminismo Negro, são vários trechos em que ela narra de experiências difíceis que ela e seus irmãos passaram. Tem uma passagem que ela diz que ela foi a uma festa com os irmãos na casa de uma vizinha, eu acho, e a tia da vizinha não deixa eles entrarem, né? Eles ficam comendo do lado de fora, na calçada. Né? Acho que deram, a amiga vem e traz um lanche para eles ali, mas a tia não deixou para que eles entrassem. Então, ela narra né? Tudo isso é permeado de muita dor, né? Mas eu não percebo a raiva, não, ainda não percebi. E você falou algo bem interessante no início, que eu não queria deixar de comentar, sobre o silêncio como forma de resistir, mas de sobrevivência, né? Uma forma, muitas vezes você é preciso silenciar para ficar vivo, né? De fato, né? Quando você é interpelado por um policial, você vai discutir, né, com o policial, você vai discutir como, né? Quem está do seu lado ali naquele momento, né? Se a gente já é culpado antes do julgamento. Então, às vezes o silêncio, infelizmente, ele ainda é necessário em alguns momentos, né? Mas nem todo mundo é capaz de acessá-lo, né? Porque aí vem a raiva, né? Que pode ser, às vezes a pessoa explode, enfim, tem essa explosão de sentimentos e não consegue se conter e rompe com o silêncio, né? Mas às vezes, sim, o silêncio ele é para você existir, para você sobreviver. Às vezes é necessário se silenciar. São muitos sentidos de silêncio, né? Que ele pode significar para gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Vânia. Muito obrigada, Vânia, pela participação, pela presença. Muito obrigada, gente. E vou aproveitar o que vocês acham de fechar a gravação para que então as pessoas possam, enfim, poder talvez ser mais espontâneas e a gente não precisa continuar gravando. O que vocês acham? Muito bem. Tudo bem?